dia aqui a todas que assistem esse programa Manhã com Dignidade, do Portal Desacato Cooperativo, a JPT, que, aliás, chamo a todos a acompanhar esse programa, que já está nesse momento por YouTube, Facebook, X e Instagram, na plataforma. E também importante, claro, você escolhe qual dessas plataformas que pode assistir, imagino que estão assistindo nesse momento. Também acompanhe pelo hashtag também do dia, que é o Jogo da Velha, AM maiúsculo, manhã com dignidade, com D maiúscula, e o AM também maiúsculo. É isso. Então, eu quero também colocar que todos aqui dos quadros estão sempre informando isso, que é para manter essa mídia independente autônoma, é importante que você contribua e ajude a cooperativa JPT, no PIX, transferindo, que é uma contribuição voluntária, na medida da sua própria capacidade de ajuda, no PIX, que é desacato.contribua.pix@gmail.com. Então, acho que é importante essa contribuição, é uma cooperativa para manter a autonomia e independência desse portal, que já vai em 16 anos de existência, porque esse ano dá para o 17º aniversário em agosto. Bom, um tema que me traz hoje aqui, que eu acho que é central para nós, é a questão do programa do governo federal, que está lançou agora, 2 dias atrás, em Brasília, o projeto Democratização das Terras da União. Esse é o ponto que temos que tratar hoje aqui, e em torno do qual a gente tem todo um histórico dos movimentos sociais, da academia, e dos governos anteriores, como é que se encararam esse tema central das terras da União. Muito bem. Vou colocar aqui, a maioria das pessoas não sabe muito bem o que é isso de terras, imóveis da União. Só para rapidamente um pequeno histórico, desde o processo de colonização, as terras, de fato, quem são muitos donos, são os guardiões, que vivem nessas terras são os povos originários indígenas. Depois vieram para cá, chegou aqui a civilização, entre aspas, ocidental, a colonização portuguesa. E outras que vieram aqui disputando as terras dos franceses, dos tradicionais, desde o século XVI, século XVI, e essa disputa que vem, onde eles iam em direção ao quê? Vamos lá, uma terra que tinha uma visão de terra de ninguém, terra virgem, e a civilização ocidental cristã ia ocupar. Muito bem, então já começou lá esse problema. Trouxeram, também com eles, a escravidão. Arrancaram sob sangue os navios negreiros, jogaram tudo dentro dos navios negreiros, a população africana de várias partes da África, inclusive lá tinha hierarquias simbólicas, políticas, santas entre eles, as tribos, todas as comunidades da África, eles arrancaram aquilo e trouxeram tudo para cá. Que até agora, nas últimas décadas, se veio reconstruir essa memória. Quem somos nós, toda que nós temos, enfim. Então, isso tudo foi arrancado, porque eles tentaram escravizar os indígenas, não conseguiram. Inicialmente, são povos mais nômades, não submeteram também, em sublevação. Então, trouxeram para cá a mão de obra escrava negra, que se constituiu no mercado negreiro mundial. No Brasil, no século XIX, foi o último país a sair da polícia. Toda a mobilização, antes de 1858, mas antes do decreto de independência de Isabel, nós havia uma sublevação, uma luta antes, desde o início do século XVIII, de tentar lutar pela abolição da escravatura. Muito bem. Então, aqui vieram então os colonizadores, depois para a escravidão negra, e aí começaram as chamadas capitanias. E as capitanias foram distribuídas pelos oligarcas, malha-oligarcas da terra, distribuição a partir da força que vieram para quem viesse para cá, muitos eram, inclusive, pessoas, a burguesia, a aristocracia, portuguesa, vieram para cá e ganharam muitas terras de compensação, eles que viessem para cá explorar as terras indígenas.
Então, essas terras, as capitanias, chamadas hereditárias, foram construindo aos poucos, chamado a base do Estado brasileiro, que havia uma território que foi muito disputado, mas principalmente pelas oligarcas que vieram para cá, de origem portuguesa, e que, apesar da revolta, que chamaram os quilombos, os zumbis do século XVII, mas os negros que voltavam e saíam e entravam na mata, ocupando essas terras muito indígenas, mas não tinha uma titulação. E o Estado, através da força, do sangue, ele foi marcando essas terras do capitalismo, se demarcou isso, foi sendo incorporado no patrimônio da União, que é o Estado colonizador português. E aí, no século XIX, em 1850, se criou, então, a Lei de Terras. E, a partir daí, começou o ciclo capitalista e mercantil. Essas terras que eram, vamos dizer, saqueadas, eram griladas, né, antes dos proprietários, por favor da coroa, com aqueles que ocupavam as terras aqui, os oligarcas de terras, os latifundiários. Tem famílias portuguesas que vêm para cá e são donas do estado, por exemplo, de Sergipe inteiro, né, de terras, da parte do Nordeste, onde a Salvador era a capital. Muito bem, então, essas terras, a partir de 1850, têm um giro, mas um giro que é importante. Essas terras foram jogadas no mercado para ter uma compensação financeira que eles quisessem comprar, entrar no circuito mercantil do sistema capitalista. Mas não para o povo, que seria, por exemplo, o que aconteceu no México, depois, ou na Bolívia, o Estado de reforma agrária, seria, vamos dizer, a distribuição de terras para o povo. Mas não, eles deram uma distribuição, uma redistribuição para as oligarquias ou outros setores que tinham condições de comprar essas terras, não só os oligarcas hereditários, mas os novos capitalistas e setores da aristocracia que vieram para cá e compraram essas terras. Então, o circuito mercantil instalou de cima para baixo, mas o povo ficou sem acesso. Então, é aí que eu queria colocar que, desde lá para cá, mesmo no período varguista, as terras da União ainda tinham controle da União, mas eles ficaram muito, mesmo sem cadastro, sem levantamento. Isso aí. Então, as terras foram aos poucos sendo griladas ao longo do século XX, principalmente, até os dias de hoje. E aí, eu queria colocar aqui, recomendar o estudo do livro do Gert Schinkel, que chama Poder da Terra, onde ele analisa, pegando todos os dados aqui do Instituto IASC, de Reforma Agrária, Santa Catarina, que Reforma Agrária só está no nome, que livro da Reforma Agrária é de cima para baixo, os oligarcas aqui no estado de Santa Catarina, e que lá tem um acervo de informação fundiária. Então, isso foi recolhido pela Polícia Federal, através do Ministério Público Federal, recolheram todo esse material do IASC, que está hoje nos arquivos do Ministério Público Federal, que nós temos que ter acesso pela população para ver que terras são essas que foram griladas em Santa Catarina desde a época da colônia. O Gert Schinkel, que é o poder da Terra, ele faz esse estudo sistemático de Santa Catarina, também aqui no livro. O primeiro livro dele era sobre a questão da Lílice, depois ele fez o Poder da Terra e divulgou então, todo esse material, uma análise de quem é quem se apropria dessas terras, a igreja também faz parte dessa grilagem de terras, e aí Santa Catarina, ela foi a maior parte grilada, famílias de grandes oligarquias, que vieram para cá, inclusive, não só os oligarcas locais, mas que vieram para cá. Grande parte daí, da parte norte, não foi grilada. Vamos dizer, se apropriada que eram das terras comunais aqui, dos pequenos agricultores, que eram muitos partes são migrantes, e outros, os negros, que ficaram também com as terras aqui comunais. Isso foi aos poucos grilado. Então, você segue bem. Então, de lá para cá, nesse tempo todo, houve um processo de grilagem. Os cartórios no Brasil, em outros fazem parte dessa grilagem. É esse monopólio da terra dos cartórios, vamos dizer, em geral, né, no Brasil. Bom, então, eu quero colocar aqui então, o que aconteceu? Desde o governo, meu governo, no final do século XIX, a República, depois do século XX, os dois governos, no período militar, isso aconteceu, igual com e posterior, os governos civis, esses nunca houve uma apropriação democrática, participativa do povo desse país. Para que terras são essas? Para a destinação social. Entendeu? Foi uma parte disso que foi o governo federal. Destinou para as funções públicas e sociais, mas muito parte pequena. Mas outra parte foi grilada. Continua sendo para poder privatizar as terras da União, sem a União ter um controle.
Bem, então, eu quero aqui saltar, quando chegou no governo Lula, também no governo Dilma, eles entraram com uma linha fundamental, que é no projeto de função social das terras da União. Pela primeira vez, se dá um olhar para poder essas terras serem destinadas, no caso do governo Lula, depois Dilma, ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, você, em vez de comprar no mercado essas terras, que são caríssimas, né, falando mais caro no Brasil, diz que elas convidam nacionais das periferias, você destina isso para o governo não ter que pagar, você parte das terras da União, os imóveis que ainda não foram grilados, que não foram privatizados, é uma discussão aqui, que parte já foi, vamos dizer, grilado, aí vou te desapropriar essas terras, recuperar as terras da União, mas as terras que ainda estão sem ocupação, certo? Ou passivo de requisição, de posse. Então, essas terras, a partir do governo Lula, principalmente, dos dois governos dele, o governo Dilma, mesmo que falou sobre isso, de essas terras serem destinadas para a função social, para áreas de habitação, principalmente para áreas públicas, por exemplo. Os pátios de ferrovias são muito abandonados no Brasil com os atividades ferrovias estatais. O pátio foi privatizado na época do Fernando Henrique Cardoso. Essas terras, por exemplo, foram destinadas no governo Dilma, os 13, 4 períodos do governo, né, de 2013 a 2015, com o impeachment da Dilma, foram destinadas para parques, na cidade, por exemplo, Tubarão, o Caçador, que é uma estação que foi destinada para a área pública, tá? A praça, isso é importante. Né? Bom, então, isso aí que eu quero colocar agora aqui, com esse programa que o Lula lançou antes de ontem, chama Democratização da União, o que ele é? Ele recupera a linha da função social que o governo Temer, principalmente Bolsonaro, abandonaram e colocaram em leilão. Eu fiz parte do movimento social aqui na ilha para evitar o momento de resistência contra a privatização dos dois aterros, o aterro da Baía Sul, aqui no centro da cidade, né, Florianópolis, e o aterro da Baía Sul, que está no Sacos Limões. Esses dois grandes aterros e vários outros, né, foram colocados em leilão. No processo que eu fiz parte da organização, né, de tentar evitar esse leilão, essa venda, inclusive, do desastre, abaixo do mercado. Então, por uma série de burocracias, ainda bem feito, o governo Bolsonaro não conseguiu, nos seus patrões, efetivar a total venda, alienação desses imóveis. Ainda bem. Né? Então, hoje, como agora com o governo Lula, a partir do início do ano passado, ele recuperou essa função central de social e público das terras da União. E aí que entra a discussão que esse programa que lançou Lula é de o quê? Junto com a ministra importante, a ministra Herouec, que é a ministra da parte da SPU, que pertence ao patrimônio da União Nacional, a ministra, ela me parece, né, a ministra Esther Herouec, que é da parte do Ministério Público, ligado à parte da gestão pública, ela fez uma fala muito interessante nessa direção, explicando quais são as finalidades desse programa de democratização das terras da União. Mais ou menos, ela diz que esse programa tenta destinar a parte para Minha Casa Minha Vida, o programa pega, isso é importante, pega a parte dos imóveis que estão em provisão habitação para Minha Casa Minha Vida. Segundo ponto, para a regularização fundiária, parceria do governo estadual e municipais, né? Também pega os prédios vazios, tem muitos prédios abandonados, prédios do INSS e outros, então destinar isso para a finalidade de moradia, né? E para outras finalidades, os próprios órgãos federais saindo do aluguel, reciclar, retrofit, a gente chama, esses prédios, e os prédios ocupados por famílias e ocupações também não serem reprimidas, expulsas, mas fazer um processo de regularização dessas famílias, melhorar esses prédios. Tá? Núcleos informais sem infraestrutura, que estão em áreas da União, ou ocupações em áreas da União, fazer um pacto de regularização fundiária. Né? Então, essas são as linhas de vários, vamos dizer, imóveis da União que estão vazios. Tá? Tem até uma área lá em Santa Vitória, lá no norte do país, que é uma área tipo aeroporto abandonada. Essa área foi destinada para a cidade, numa parceria com os governos municipais e estadual, inclusive com iniciativa privada.
desde que sejam para programas sociais. Então, aí também a parceria do setor privado entra. Mas o foco desse programa é só família em situação de vulnerabilidade. Segundo, movimentos e organizações sociais. Terceiro, com órgãos federais, né, na parceria das três entidades da União, federativos, e também o setor privado, manter interesse no acordo de parceria. Então, essas são as linhas de cessão, concessões onerosas, que eu pago, por exemplo, o setor empresarial pode pegar aquele terreno e pegar como um empreendimento. O empreendimento serve para ele e esse empresário constrói em 1.000 e tantas unidades em outra área da cidade para o Minha Casa Minha Vida, um outro programa federal. Como Maria Mara, tem áreas que são muito caras, no centro da cidade, pode o governo, nesse caso, não entrar em habitação, ou em um hospital, construir, enfim, um prédio de interesse público, e aí, no caso, vender o preço do mercado, importante, esse valor ser transferido em outra área da cidade para a área social. Bem, então, isso eu queria colocar, isso é importante, então, aí é o seguinte, vai ter total de imóveis, aqui está perguntando, quantos são imóveis no Brasil? Do que grilaram, entendeu? O que sobrou disso deu 740 mil imóveis no Brasil hoje. Disso, diz a ministra, perguntaram, tá, mas e aí, quanto que vai ser nesse programa, uma democratização Terra da União, que vão abarcar? Ela disse que todos esses programas são áreas vazias, prédios vazios, abandonados, ou prédios ocupados, enfim, e esse parte vai ser quase 100%. A outra parte que ela falou são as terras de marinha. Isso é outro assunto, eu, como vereador da época, em debate sobre as terras de marinha. Então, isso é outra discussão, que aqui que tem a linha de pré-mar, que chama de 1850, se não me engano, eu espero com meio de eleição, por exemplo, a Daniela, mais da metade da Daniela é terras da União, que pega essa linha da pré-mar e que não pode construir. Ali tem loteamentos, claro. Assim como o Santos Dumont, lá perto do aeroporto antigo, e lá também tem, que foi até financiado pela Caixa. Então, essas áreas são complicadas, eles pagam o alvênio, que chamamos, para a União, para cedendo ali, mas a União pode trazer de volta assim. Bem, essas áreas que são mais polêmicas, segundo o governo federal, eles vão a parte. Bem, mas então é o seguinte, olha, então, o Lula acabou de assinar esse decreto, isso é importante. Segundo, vai criar um comitê interministerial nacional e comitês estaduais. Aí que o SPU já discutiu uma vez, comitê com participação popular, e aqui nesse caso o governo tem participação do governo estadual municipal, municipais, representantes e movimentos sociais, e eu também coloco a academia participar junto com esse comitê para estudar o Estado inteiro. Agora, todas as SPUs superintendentes, patrimônio da União, do Brasil inteiro e da nacional, carecem de um cadastro técnico, científico, multifinalitário, como chama, né? Em 3 dimensões, para ver todas as terras da União. Eu participei na Universidade de Estudo na Cultura, como é que estão o patrimônio da terra da União, aqui na Grande Florianópolis, né? O estudante lá, Humberto, fez esse estudo no seu mestrado. Então, isso tem que ser feito, a universidade tem uma parceria para ter esse controle de todas as terras da União, para ver qual é o valor hoje que ele está, o posto de localização dentro da cidade, o estado do imóvel. Esse é todo um trabalho profundo que tem que ser feito. Né? Bem, quero aqui colocar também de que, aqui diz também, que estão 483 prédios públicos elegíveis do programa, né, que esse programa específico que estão dedicando, mais outros que a administração prestou o número, atingindo 170 municípios. Outros 500 imóveis são estudo ainda para destinação de 200 municípios. Então, isso aí vai crescendo, para não saber exatamente qual o número exato da ministra não é externa, não anunciou com precisão. Bem, eu quero aqui destacar que hoje houve 3 reuniões de movimento de ocupação. Eu participei com uma pessoa da universidade, uma aposentada, uma assessora técnica, na STU, dessa primeira fase do ano passado para cá, as ocupações estão muito consideradas, precisam de terra para poder construir seus projetos. Minha Casa Minha Vida, FAR, que veio pela prefeitura, com construtoras, e outro programa que chama Minha Casa Minha Vida, entidades, que é por cooperativas. Esse tem muito pouco
2% a 5%, muito pouco no mercado da vida do governo Lula e Dilma. Hoje já está se dando para que seja mais participação do mercado da vida em entidades. Tá? Então, eles fizeram reunião com a SPU e demonstraram interesse em participar desse programa agora, inclusive, que o Lula está trazendo aqui para esse programa oficial, né, vamos dizer. Então, só para precisar melhor, então, só para dizer, são 264 entregas, 174, 500 imóveis em 200 municípios. Né? O INSS, por exemplo, que foi o nome disso, tem 3 mil imóveis de fundação. Né? E tem 2.700 imóveis que estão ainda em análise. Sério, não tem ainda um vasto patrimônio que tem que ser muito bem. Então, eu quero aqui poder concluir que é o seguinte, eu participei da comissão de transição do governo Lula, a partir de setembro, agosto do ano passado, em que nós discutimos isso, os critérios de como é que, por exemplo, e a Casa Civil, né, que tem que estar, isso é o avanço do governo Lula, que foi muito criticado por técnicos, sempre ficava nas periferias. Agora, com esse ainda vão ficar nas áreas centrais e áreas localizadas. Segundo a ministra falou que seria mais ou menos no máximo 1 quilômetro do perímetro urbano de cada cidade. Então, vamos ver se vai acontecer, essa é a luta. E também, segundo critérios da União. Então, a partir disso, é importante que o patrimônio que ela diz, que a gente falou com a jornalista, mas não, por que você não continua com o programa de venda, dos terrenos, que foi na época do Bolsonaro? Ou, isso porque não vende, tem dívida, dívida interna, externa. Ela disse, não, isso aqui não tem caráter mercantil de venda, isso aqui é o contrário. Né? Nós queremos transformar isso em trocar em produto, no máximo, né? Patrimônio com patrimônio. E isso destinar áreas sociais. Imagina se o governo fosse comprar no mercado, com os governos estaduais e municipais federais, no mercado imobiliário, seria caríssimo, sem custos, para se ver o quê? De recursos da União. Então, a fato de usar as terras da União, disponibilizar para a área social, já é um grande avanço. Isso é recurso que não sai da União. Então, ao contrário. Então, você aumenta o emprego, você potencializa, você atende gravidade da brecha nacional, que deve estar em 5, 6 milhões. Então, tudo isso agrega. Então, tem uma visão, como era do Bolsonaro, simplesmente pega esse dinheiro e botar onde? Precisa pagar dívida, cara. Que grande parte, metade dela é de dívida impagável de setor especulativo financeiro. Tá? A gente sabe muito bem disso, há um estudo sobre isso. Bem, então, é isso que eu quero colocar aqui, que é patrimônio com patrimônio. A função social. Então, nós fizemos esse critério central, nossa comissão de transição do governo Lula, levamos para o governo federal, eu participei de várias comissões, várias tempos brasileiros, técnicos, educação de prefeitura, redes sociais, e aí agora o governo Lula, de fato, nesse ano todo, ele vem estudando isso e agora ele atendeu essa demanda que vem da sociedade, a comissão de transição que eu participei, e ainda bem, gente, que o nosso aterro aqui, ainda que o plano diretor diz que pode ser com criação consorciada, então, ou seja, parceiro público-privado, mas nós temos, nesse governo federal, junto à SPU, nesse patrimônio aqui regional, nós podemos pressionar os movimentos sociais e a cidade inteira, com o plano diretor, e esse plano aprovado, infelizmente, atacando a participação popular, eles podem usar isso, essas terras da União, para equipamentos públicos. Isso é importante. A cidade de Florianópolis tem, olha só, áreas verdes acessíveis, em média, menos de 5 metros quadrados por habitante. Quando eles recomendam a situação de arborização nacional, recomendação da Unesco, 12 metros quadrados por habitante. Então, aqui no estreito, tem menos de 1 metro quadrado por habitante. Então, as terras da União, cuidando para interesse público, as verdes, e além da minha casa de vida, instituição nacional, você vai contribuir para aumentar a oxigenação da cidade das verdes com as terras da União, certo? Com equipamentos de lazer. Junto com as áreas verdes de lazer dentro dos empreendimentos, esta lei 67 e 66. A prefeitura, quando promove loteamentos, o empreendedor tem que ceder para a prefeitura 15% para a área de lazer e circulação, etc. Então, isso aí, para esse soma. Parece que para isso tem que ter um cadastro dentro do cadastro. Mas a Terra da União vem agora, o governo federal vem retomar essa grande iniciativa fundamental para saldar a dívida que nós temos com o povo brasileiro. Então, isso é esse primeiro das notícias hoje sobre a cidade, como é que ela está pululando, né?
vários temas, vou deixar para o programa, mas vamos ver, eu vou tentar, eu estou em viagem, vou tentar, lá da Espanha, talvez fazer um programa online. Não vou ver para as condições de internet lá, na próxima quarta. Isso é possível na outra quarta. Mas senão a gente retoma a partir do dia 20, a volta do dia 20, do dia 22. Então, mais isso. Mas eu quero aqui, então, terminar dizendo que foi uma grande conquista, uma grande vitória, essa programa chamado Democratização dos Imóveis da União, que é uma atividade atrasada no povo brasileiro, desde a lei 1850, a lei de terras, que o povo brasileiro, principalmente os negros, não tiveram reforma agrária nesse país, que já colocou tanta coisa. As sequelas da escravidão continuam até hoje. E também para o povo pobre, branco, né? E as terras da União, importante, isso aqui eu não destaquei, também resgatar para os povos indígenas, porque grande parte da terra da União vamos dizer, foram griladas, foram roubadas das terras indígenas. Isso é um ponto que hoje o governo federal não colocou, mas eu quero aqui destacar, é importante, além dos programas que eles colocou, em livros 5, 6 livros, mas também é importante nas partes da terra da União, que tem a ver com terras indígenas, tem que deixar a destinação aos originários indígenas. Então, aqui eu quero colocar esse ponto de contribuição para o governo federal, a nossa ministra Esther Deuec, ela pensar sobre isso. Ela não falou hoje no seu programa, mas foi um grande passo histórico que nós temos hoje, dias atrás, esse lançamento, a democratização das terras da União, e eu como, vamos dizer, eu sou apresentado pelo presidente do Instituto de Cidade e Território, que criamos, nós vamos estar acompanhando, junto com as movimentos sociais, vamos estar acompanhando esse programa, junto com a SPU, a Superintendência Regional do Patrimônio da União aqui local, para construir esse comitê, esse fórum regional, diz o decreto do presidente Lula, do Comitê Interministerial, para a gente construir e pensarmos juntos a destinação da função social das terras da União no Estado de São Paulo. Isso aí. Bom dia.